Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse canal eu falo bastante sobre o investimento de locação de carro para motorista de aplicativo, né? Como ganhar dinheiro de uma forma mais segura nesse ramo de investimento, tá? Meu nome é Rafael Reis, eu sou advogado e investidor, tenho a minha locadora de carro hoje em dia. E hoje eu vou falar especificamente sobre um tema que é o seguinte: dá para alugar carro com manutenção dividida ou não? Só em alguns lugares? Tem lugar que é impossível alugar carro com manutenção dividida? Ou todos os lugares do Brasil tem como alugar com manutenção dividida? Hoje eu vou abordar esse tema porque é um tema que eu tenho recebido de forma recorrente, né, que é a dúvida de muita gente. Então, vamos lá. É sobre isso que eu vou falar hoje, tá? Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria falar o seguinte: o que é manutenção dividida? Né? Porque não adianta nada a gente falar se pode ou se não pode, se você de repente nem sabe exatamente o que é isso, né? Manutenção dividida, para entender, você tem que primeiro entender que algum carro, ele normalmente já dá manutenção, né? Ou seja, o que é manutenção? As peças do carro, conforme o carro vai rodando, conforme o carro vai sendo usado, as peças vão se desgastando, né? E quando chega no momento de trocar essa peça, isso é chamado de manutenção, por exemplo. Então, por exemplo, eu tenho ali o meu Palio, né? E aí eu tô lá dirigindo o meu Palio, fico dirigindo um mês o meu Palio, né? Depois de um mês, o óleo do motor do Palio, ele vai sendo gasto, chega uma hora que tem lá o limite, né, do óleo. Quando você tira aquela varetinha, aparece lá se ele está com pouco óleo ou não. Depois de um mês eu vou lá e tiro essa vareta e vejo que está abaixo do limite, né? Então isso significa que eu já tenho que botar outro óleo, eu tenho que repor esse óleo, né? Então isso é um exemplo de manutenção. Outro exemplo de manutenção é quando eu estou dirigindo esse mesmo Palio, né? Eu comprei o carro, vamos imaginar que eu comprei o Palio zero ali, estou dirigindo tranquilo, só que aí depois de 8 meses, por exemplo, o pneu desse Palio que estava novinho, estava ali todo certinho, já está careca, porque eu rodei muito com o carro, né? Então chegou a hora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trocar o pneu desse carro, né? Então é mais um exemplo de manutenção. O que não é manutenção, então? O que não entra em manutenção, por exemplo, é uma batida. Então, se eu estou dirigindo o Palio e eu bato de repente esse meu carro, isso não pode ser considerado manutenção, né? Isso aí você vai ter que consertar o carro, né? Não é fora de manutenção. Manutenção são as peças que vão se desgastando e quando chega o momento você tem que trocar. Basicamente, manutenção é isso, tá? E beleza, isso é manutenção. Agora, o que é manutenção dividida? É simplesmente você pegar o valor dessa manutenção que você teria que gastar conforme o carro está sendo usado e dividir esse valor com o motorista. Então, por exemplo, vamos supor que eu peguei esse meu Palio e aluguei esse Palio para um motorista. O motorista está lá dirigindo por um mês, chegou lá no final do mês, está na hora de trocar o óleo. Então ele vai lá, vai pegar o carro, vai lá no posto, vai na oficina onde eu indique e vai trocar esse óleo. O valor dessa troca, ele vai pagar 50% e eu vou pagar 50%. Então, por exemplo, vamos dizer que deu R$150, né? 4 litros de óleo, 3,5 litros de óleo. E aí ele vai pagar R$75 e eu vou pagar R$75. Eu vou dividir a manutenção com ele, tá? Então, do pneu, a mesma coisa, né? O do pneu, se eu entregar o carro para ele com o pneu zerado, né, e depois de 6 meses o pneu já está careca, quando a gente for trocar os pneus, ele vai ter que pagar 50% também desse valor e eu vou ter que pagar 50% desse valor, tá? Então, isso é manutenção dividida, tá? Basicamente, o conceito de manutenção dividida é isso, tá? Mas agora, como é que eu cheguei nessa conclusão de manutenção dividida? Por que eu tive essa ideia de dividir a manutenção com o motorista, né? Cara, quando eu alugava o meu carro, né? Quando eu aluguei o meu segundo carro, que foi um C3, eu tive um episódio que eu até já comentei em outros vídeos,
que justamente eu entreguei o carro para o motorista lá pegou meu carro, ficou lá um mês com o meu carro, e aí quando ele devolveu o carro estava, cara, completamente detonado, né? Tava com as peças muitas peças quebradas, por exemplo, o amortecedor do carro estava completamente danificado, né? A balança que fica embaixo também estava danificado, né? Então ele tinha tratado muito mal do meu carro, né? E qual foi a penalidade dele na época? Só o contrato que eu tinha, porque como eu estava muito no início, eu ainda não sabia me defender nesse investimento, então só tinha basicamente o contrato, que também não estava muito forte na época, então não adiantou de muita coisa, e a caução, mas que eu também cobrava muito pouco nessa época. Então acabou que eu tive que absorver o prejuízo dessa manutenção que ele ocasionou, correto? Agora, nesse momento foi justamente quando eu parei e pensei como eu poderia me proteger melhor contra esse tipo de coisa, do motorista pegar o meu carro e não sair usando o carro de qualquer jeito. Por exemplo, dele não ver um quebra-mola ali, que tem que passar a 10, 20 km por hora e passar 40, 50, né, e já danificar o carro. Ou então quando ele vê um buraco, ele já não ignorar o buraco e passar por cima, não, ele desviar. Eu pensei, como é que eu poderia fazer para incentivar justamente o motorista a cuidar melhor do meu carro, a não danificar tanto o meu carro, né? E aí eu tive essa ideia, né? Além de outras coisas que eu fiz para me defender, como por exemplo cobrar uma caução correta, botar lá em contrato coisas muito mais específicas, mas principalmente eu tive essa ideia de dividir a manutenção com o motorista, tá? E por quê? Por dois motivos principais. Não só para diluir o valor dessa manutenção que eu teria com o carro, né? Mas principalmente para resolver esse problema, que foi dividindo a manutenção. Por quê? Porque quando eu estabeleci que a manutenção seria dividida com o motorista, eu incentivei desse jeito o motorista a cuidar muito bem do meu carro. Porque pensa só, imagina que a manutenção é dividida, ou seja, ele vai ter que pagar 50% do valor dessa manutenção, e aí ele pega o meu carro e vê um quebra-mola ali, só que ele está com pressa, que ele quer pegar mais passageiro, né? E fala assim, quer saber, vamos rápido assim. Aí passa o carro mas ele vai embora com pressa, né? E com isso, esse já é um amortecedor que danificou. Vamos botar esse exemplo. Se a manutenção for dividida, esse valor do conserto desse amortecedor, ele vai ter que pagar 50%. Então vamos supor, não sei, isso varia bastante, vamos supor e botar uns R$600 de prejuízo, amortecedor, balança, R$800 de prejuízo, só como exemplo, qualquer valor, né? Botar R$800. Se der R$800 de prejuízo por causa disso, ele sabe que ele vai ter que tirar 50% do valor dessa manutenção do bolso dele. Então, será que ele, sabendo dessa informação, que se o carro der problema porque ele está sendo imprudente e passando rápido num quebra-mola, será que ele, sabendo disso, ele não vai mais devagar nesse quebra-mola? Será que se ele vir um buraco, né, sabendo que se ele passar nesse buraco e der problema, ele vai ter que tirar dinheiro do bolso dele, será que ele não vai desviar desse buraco ou então passar mais devagar nesse buraco? Eu acredito que sim, e isso é o que a prática mostra, né? A partir do momento em que eu comecei a dividir a manutenção com o motorista, foi isso que aconteceu. Eu não tive mais esse problema do motorista pegar o meu carro e já usar o carro de qualquer jeito e me devolver, como muita gente, infelizmente, faz com locadora tradicional de carro, né? Muita gente que aluga carro em locadora, como Movida e Localiza, por exemplo, não tá nem aí. Pega o carro, sabe ali que tem um seguro, sabe que a manutenção não vai ser cobrada, então já pega, já vai rápido, já até testa. E como é que será passar nesse buraco aqui com o carro, né? Então, tem um poção aqui, vamos ver se funciona aqui no comercial, se esse carro é resistente. Infelizmente, tem muita gente que faz isso, né? E não tá nem aí pro patrimônio alheio, né? Então, essa questão da manutenção dividida foi justamente uma das formas que, ao meu ver, é até a principal, que faz mais efeito prático, de eu inibir o motorista, né, de eu incentivar o motorista a cuidar muito melhor do meu carro, tá? E beleza, e a primeira vez que eu fiz isso justamente foi nesse momento.
foi com o C3, que foi um dos meus primeiros carros, que eu tive esse problema com o motorista, que me deu esse prejuízo de manutenção, né? Então eu fiquei lá com prejuízo de mais de R$ 2.000 de manutenção, e aí consertei a manutenção, decidi estabelecer a manutenção dividida junto com outras medidas, né? E aí então, quando eu voltei a alugar esse C3, foi muito melhor, né? Porque justamente eu não tive mais problema com manutenção nesse sentido. Claro, quando a manutenção é normal, né? Quando a manutenção é comum, aí claro que vai ter que arcar com o valor da manutenção, porque faz parte do investimento, tá? E como saber também que se a manutenção é comum, se não é, né? Cada carro tem uma manutenção específica, né? Então, por exemplo, o Gol, né, o Volkswagen Gol, ele tem uma manutenção que está lá no manual, no manual do veículo que você vê as manutenções comuns dos carros. Então, por exemplo, no Volkswagen Gol vai estar lá falando, ó, óleo tem que trocar com X 1000 km ou tantos meses, né? Filtro de ar X 1000 km ou tantos meses, etc. Então, deixa eu ver, num Fiat Palio, que é o que eu estava dando de exemplo, também lá no manual dele vai estar lá, ó, o filtro, pastilha de freio também, troca com X 1000 km ou X tantos meses, né? Então, para você saber a manutenção comum do carro e controlar até as datas e o momento que você vai ter que fazer a manutenção do carro, você tem que olhar pelo manual, né? Só que é o seguinte, tem dois tipos de manutenção, na verdade, né? Então, tem a manutenção, essa manutenção comum que eu estou falando, que está prevista no manual do carro, né? Que você vai saber a época ali de trocar, mais ou menos, ele te dá um parâmetro para isso. Mas também tem uma manutenção ocasional, né? Que pode acontecer que não esteja prevista. Então, por exemplo, o amortecedor do carro é um exemplo disso. O amortecedor do carro está lá no manual que tem um período para ele ser trocado. Só que se o motorista, de repente, rodar muito com o carro e tiver que fazer uma viagem com o carro para um lugar onde tem uma rua muito ruim, e de repente, por isso, né, ele foi lá, viajou, te avisou que ia fazer isso, você aceitou, e por causa dessa viagem o amortecedor do carro deu um problema, é uma manutenção que não está dentro do prazo que você estava esperando, mas é uma manutenção ali que vai ter que ser feita, porque o carro não pode ficar com o amortecedor ruim, porque senão, se você não consertar, pode dar problema em outras peças, né? E esse assunto é importante pelo seguinte, você tem que entender que a manutenção do carro é um assunto importantíssimo, porque você tem que controlar as pequenas manutenções do carro para evitar que as grandes manutenções do carro aconteçam precocemente, tá? E o que isso significa? Né? Vamos dizer que eu tenho ali novamente o meu Palio, né, dirijo o meu Palio, passa um mês, eu não troco óleo. Passam 2 meses, não troco óleo. Passaram 3 meses, eu não troco óleo. Até que alguém chega para mim e fala assim, o frentista do posto chega e fala assim, doutor, vem cá, você nunca trocou óleo desse carro, não? Aí eu viro para ele e falo assim, óleo? Não, nem sei o que é isso, não. Tu deve estar querendo me vender coisa aí, né? Aí ele, não, olha só, tira a vareta seca de óleo, né? Mas ele fala assim, cara, aí ele vai provavelmente virar ali e fala assim, cara, não sei como é que o motor do teu carro não bateu, porque tá completamente seco. O óleo serve para lubrificar o motor. Então o que isso significa? Eu tenho que cuidar do óleo justamente para o motor do carro não dar problema. Se eu não cuidar do óleo, que é R$ 100, por exemplo, para trocar, e o motor bater, eu vou gastar uns 1.500, 2.000, até 3.000 reais, dependendo do carro. Então olha como é importante eu cuidar das pequenas. Eu cuidando sempre do óleo, a chance do motor bater é mínima. Então essa é a importância de sempre cuidar dessas pequenas manutenções, justamente para que você não tenha problema com esse tipo de manutenção grande, né? E isso também é relacionado a uma dúvida muito comum, se vale a pena deixar o carro alugado por até 300, 400, 1000 km, ir embora aí com o carro alugado e pronto, né? Eu sempre digo que vale, por quê? Justamente por isso, se você cuidar dessas manutenções pequenas,
né, e acompanhar ali o manual do carro, o seu carro vai continuar ali sobrevivendo normalmente, sem problema nenhum. Eu tenho um carro alugado aí que já está com mais de 300 mil km, né, que é o meu Siena, que já está alugado desde, acho que 2017 eu tenho o Siena, e ele está alugado lá tranquilamente, 100%. Por quê? Porque eu sempre cuidei dessas manutenções pequenas justamente para que as maiores não acontecessem e o carro não desse um problema muito sério, tá? Então essa história também de que não, carro muito antigo, com manutenção, com a quilometragem muito alta, é furada porque dá manutenção, dá muita manutenção, tá? É verdade? Depende. Se você cuidar das pequenas manutenções, não. O carro vai dar uma manutenção normal dele, né? Porque tem que entender que o carro é uma máquina, né? Ele é uma máquina, uma junção de peças que cria uma máquina ali. Então as peças vão funcionando de forma diferente, né? E elas vão se desgastando de forma diferente. Então, se você sempre cuidar daquelas peças que se desgastam mais rápido, né, que influenciam outras peças do carro, seu carro vai continuar uma máquina ali, independente do tempo, independente da quilometragem, que vai sempre continuar funcionando corretamente. Tá? Então, é importante saber isso, né? Até para também, na hora de fazer a manutenção dividida do carro, você entender a importância de controlar também a manutenção, né? Porque, como eu disse, são dois objetivos. O principal que eu disse é incentivar o motorista a cuidar bem do carro, mas o primeiro, que também é importante, é para reduzir, né, o custo que você tem com manutenção do investimento, com o custo que você tem com manutenção nesse investimento. E se acontecer alguma manutenção imprevista, tipo a roda do carro caiu num buraco ou bateu no meio-fio que não tinha como o motorista desviar, furou o pneu, que é uma manutenção imprevista. E a roda também tem que ser consertada. Certo. Como é que fica? É dividido? Exatamente. Se não foi culpa do motorista, se o motorista não tinha como evitar essa manutenção, sim, tem que ser dividida, tá? Porque é uma manutenção que ela é imprevista, mas ela é manutenção. Então se enquadra em manutenção, né? Então o justo é que a manutenção seja dividida também, tá? Agora, se for um caso de negligência do motorista, né? Por exemplo, ele poderia ter desviado desse buraco, foi lá e passou por cima do buraco e não quis nem saber, né? Aí não, aí a manutenção é 100% do motorista, mas para que isso tenha validade, tem que estar em contrato, né? Agora, como é que você vai saber se foi culpa ou não do motorista? Aí entra a importância de um contrato bem feito e específico, né? Porque no contrato tem que estar lá escrito que manutenção por negligência do motorista é culpa 100% do motorista. Então, se o prazo do amortecedor lá, de vida útil do amortecedor é 6 meses, e ele chega com o amortecedor lá quebrado depois de um mês, falando que tinha um buraco lá e ele não viu, o problema é dele. Entendeu? Cabe a você tem o poder de decidir se você vai querer dividir a manutenção com o motorista ou não. Mas, para que isso aconteça, você tem que ter um contrato específico. Agora, se você não tem um contrato específico que justamente fale isso, né, você não vai poder cobrar, você vai ter que acreditar, ficar na mão do motorista. Por isso que a importância também de um contrato específico nesse sentido, tá bom? Agora, será que na prática, mesmo eu não sendo obrigado, eu dividiria a manutenção com o motorista? Se ele chega e fala assim, pô, Rafael, ó, cara, o teu amortecedor aqui do teu carro quebrou, cara, tava chovendo muito ontem, pô, teve um temporal, pô, tinha um buraco lá, na verdade não é nem buraco, era um bueiro que tava aberto, cara, eu tava dirigindo desesperado para salvar logo teu carro, chegar em casa e guardar, e aí, cara, tava tudo alagado, o carro, eu só vi o carro fazendo assim, ó, pá, e aí eu segui com o carro, só vi que tinha dado problema quando eu cheguei em casa, pô, desculpa, mas infelizmente aconteceu isso, né? Agora, se eu sei que realmente teve um temporal na cidade aqui e alagou tudo, tava um caos ontem, o motorista, cara, é um excelente motorista, nunca mentiu, né? Sempre paga em dia, tudo certinho. Pô, não é justo, né? Não é ético você dividir essa manutenção com ele? Não seria um pouco injusto você chegar e falar assim, não, ó, não quero saber, não tô nem aí.
quebrou aí o amortecedor, a vida útil do amortecedor não é essa, foi lá, quebrou, não importa se você estava querendo salvar meu carro e chegar rápido e estava tudo alagado, não dava para ver, não importa, quero saber, quero que divida. Será que é justo isso? Será que você está tendo uma conduta correta fazendo isso? Ao meu ver, não. Né? Eu não agiria dessa forma. Se isso acontece, eu mesmo assim, sem ter obrigação, porque o meu contrato prevê isso, então mesmo sem eu ter obrigação, eu arcaria com 50% do valor da manutenção. Tá? Então tem essa diferença aí na hora de você justamente cobrar esse valor da manutenção do motorista. Tá? E na prática, como é que funciona isso? Por exemplo, ele está lá, quebrou a balança do carro. Está na rua, bateu lá numa coisa que quebrou a balança. Como é que funciona? Eu já entendo hoje em dia um pouco de manutenção, não entendo muito de manutenção, entendo básico, tá? Mas, por exemplo, se um amortecedor está quebrado ou não, eu não sei ver. E eu não preciso saber ver também. Por quê? Como é que eu faço na prática? Se eu tô lá na minha casa, né? Vamos dizer que eu tô amanhã em casa à tarde, e o motorista me liga e fala assim: Rafael, cara, acabei de passar num buraco aqui, não vi, pô, e aí eu tô vendo aqui que tá fazendo um barulhão aqui na roda, pô, tô preocupado, até parei o carro, não quero nem mais andar com ele. Eu acho que de repente o amortecedor aqui, cara, infelizmente quebrou. O que eu faço? Né? Se o motorista te disser isso, o que você tem que fazer, o que eu faria, né, no caso, é o seguinte: eu falei assim, não, tudo bem. Então, cara, se a gente não sabe o que é, né, se está arriscado você ficar andando com o carro e dar um problema maior, faz o seguinte, fica parado aí, tá? Eu vou ligar para o seguro e vou acionar o reboque e vou mandar o carro ser rebocado para minha oficina de confiança, tá? Então aguarda aí com o carro até o seguro chegar e vai lá com o carro para a oficina, né? Aí o carro vai chegar lá na oficina e vai justamente o mecânico, né, o meu mecânico de confiança vai analisar e vai falar assim: Ih, Rafael, realmente aqui o amortecedor quebrou, vai ter que trocar esse amortecedor, senão pode dar um problema maior para você. Então, essa é a forma na prática como se isso acontecesse, eu faria. Tá? Agora, as manutenções normais, conforme o tempo for passando e você vai alugando o carro, você vai aprendendo na prática. Por exemplo, o óleo, você vai tirar a varetinha lá, as coisas são fáceis, as coisas são intuitivas. Né? Então, tirou a varetinha, vai estar lá o limite, aqui, ó, muito alto, muito baixo e no limite. Tem lá na varetinha isso. Então, você vai olhar e vai assim, tá no limite. Botou de volta, não precisa trocar o óleo. Ou então você controla por prazo, né? Você nem precisa ver. Passou um mês, já fala, ó, vai ter que trocar o óleo. O motorista vai e troca, né? O filtro de ar, essas coisas também são fáceis. O pneu, por exemplo. O pneu, ele tem um sistema nele que chama TWI, tá? Você também não precisa saber disso, né, do TWI, mas dá para ver no olho também. Mas se você quiser saber dessa informação, tem lá o TWI. Então o que é o TWI? O pneu, ele tem alguns gomos, né? Em cima dele aqui, você vê que ele tem um gomo principal, um outro gomo do lado e um gominho no meio, assim, normalmente pneu assim, tá? E tem dois vãos, justamente entre esses gomos, né? Se você botar o dedo ali entre esse vão do pneu, ele vai ter um elevadinho ali. Então você vai passando o dedo assim no vão até achar um elevado ali. Quando você achar esse elevado, isso quer dizer que se o gomo estiver acima desse TWI, o pneu ainda está ótimo, tá bom, não precisa trocar. Se o gomo estiver no nível desse elevadinho que tem em cima, e esse elevadinho que chama TWI, tá? Então, se ele estiver no nível ou abaixo, isso significa que o pneu está gasto. Então, chegou na hora de trocar esse pneu, tá bom? Então, essa é uma forma mais técnica para você saber, você não precisa saber disso, você vai aprendendo conforme o tempo for passando, né? E as outras manutenções, e isso que tem que entender na prática, o importante é isso. As manutenções que você consegue saber, você vai lá e fala para o motorista fazer a manutenção e pronto. Agora, as manutenções que você não sabe ou está na dúvida, por exemplo, vamos dizer que eu vou lá fazer a manutenção, fazer a vistoria do meu carro, né? Que é na vistoria que você analisa a manutenção. Então, vamos lá que você vai lá, vai fazer a vistoria no carro, marquei num posto lá com o motorista chega lá com o meu carro, eu dou uma olhada assim por fora no carro, pô, lataria certinha, entro no carro, vejo estofado certinho, buzina, ar-condicionado funcionando, tudo perfeito.
Aí eu falo, pô, cara, aparentemente está ótimo, vamos dar uma voltinha com esse carro. Aí beleza. Aí a gente começa a dar uma volta com o carro, vou ali na rua lisa, barulho nenhum, tudo certo. Só que aí eu vou numa rua que tem um paralelepípedo, né? E aí quando o carro foi na rua que tinha paralelepípedo, o carro começou a fazer barulho, né? E como eu não sei o que é esse barulho, o que eu tenho que fazer? Se eu não entendo, eu não sei se é balança, se é peito de aço, se é amortecedor, eu tenho que mandar o carro para o meu mecânico, né? Então, essa é a diferença. Você não precisa saber sobre manutenção, né? No início, eu cheguei a fazer curso, né, de mecânica, não a fazer, mas comprei um curso online de mecânica para aprender, né, as coisas básicas sobre mecânica. Cara, isso é uma perda de tempo, porque depois na prática você vê que você não tem que saber tudo, né? É aquela coisa, né? Aquele ditado que diz que o importante nem sempre você é saber, mas sim ter o telefone de quem saiba, né? Tem um ditado que fala isso. E nesse caso é verdade. Você não precisa saber sobre mecânica. Se você tiver um telefone de um mecânico que sabe, que vai saber te dizer qual é o problema, pronto. Você manda o carro lá para o mecânico e ele vai te dizer como é que tem que ser feito ou não, tá? Então... Tem mulheres que estão alugando carro, como é que elas estão fazendo? Exatamente, né? No programa Investidor Uber, que é o meu programa de acompanhamento, né? Lá a gente tem grupos fechados, né? Só para quem é do programa, e tem grupo de pessoa que está começando a preparar o carro para alugar, e tem um grupo de pessoa que já aluga carro, né? E nesse grupo aí, nos dois grupos, tem bastante mulheres que alugam carro também, né? E justamente algumas dessas mulheres chegaram para mim no início e falaram: Rafael, cara, pô, tô entrando aqui nesse investimento, eu sei que eu posso contar com a sua ajuda, né, durante a locação sempre, mas pô, tenho isso, eu sempre tive esse pensamento, cara, eu não entendo nada de mecânica, e se o motorista quiser me enganar quanto à mecânica, se ele quiser falar que não precisa, na verdade precisa, eu tenho esse medo aí para investir. E aí justamente eu falei isso, eu falei, cara, olha só, você quer saber de uma coisa? Quando eu comecei a alugar carro, quando eu aluguei o meu March, eu não sabia nem o que era óleo de motor, não sabia o que era filtro de ar, não sabia nada disso. Eu entregava ali pro frentista do posto, ele falava assim, quer botar um óleo aqui? Eu quero trocar, ver se trocou o óleo? Eu falei, pô, dá uma olhadinha aí. Tinha trocado há 2 semanas atrás. Ele, rapaz, tem que trocar. Inclusive, tem esse aqui rosa aqui, que é um óleo rosa, que, cara, vai limpar o motor do seu carro. Pô, vai ficar, cara, que nem uma Ferrari, ele falando, né? Eu falei, pô, então, cara, bota aí então, se tem que fazer, bota. Então não entendia nada, era muito fácil me enganar porque não tinha conhecimento nenhum, né? Agora, isso porque eu usava meu carro para mim mesmo, com particular. Agora, nessa questão, quando você está alugando o carro, você está fazendo uma coisa mais profissional. Então, se tem alguma manutenção, você vai olhar ali, você não vai ter preguiça como eu tinha. Para resolver esse problema, é só olhar ali no manual, entendeu? Mas não era nada profissional, era uso pessoal, então não me importava com isso. Agora, você não, se você está na dúvida de uma manutenção que é normal, que você tem que fazer de tempos em tempos, né, ou de quilometragem, de certa quilometragem a certa quilometragem, você vai olhar no manual e vai saber se é o momento ou não de fazer. Agora, se for o segundo caso, por exemplo, você vai levar o carro ao seu mecânico, o seu mecânico vai te falar. Então não importa se você está com esse medo aí de que o motorista vai te enganar, que você não entende nada de manutenção, isso não tem problema nenhum. Até porque, como eu estou te falando, não é importante que você saiba disso, né? Tem uma pessoa lá que é especialista para você saber disso. Você não tem que perder o seu tempo com isso. Você tem que se dedicar nesse investimento a justamente administrar um negócio para que o seu negócio dê certo, né? Fazer da forma mais segura possível e que você ganhe o máximo de dinheiro possível com isso. Porque esse investimento, é o que eu sempre falo, é um investimento que ele é extremamente lucrativo, desde que, claro, você faça com segurança, você faça de forma profissional, como por exemplo, controlando ali certinha a manutenção, né? Essa é uma das coisas que você pode profissionalizar na sua locação para potencializar ainda mais o lucro desse negócio que já é muito alto, né? Se você fizer ali certinho, a chance de você ter muito lucro é altíssima, é elevadíssima, né? Como eu tenho atualmente, tá? Então, isso que é importante saber aí sobre essa questão da manutenção na prática, como funciona, é importante porque muita gente também tem me perguntado como que eu faço quando eu não sei o que está acontecendo com o carro, quando eu estou com alguma dúvida, né? Se eu já fiz curso, né, de mecânica, como eu falei, até já fiz, mas foi perda de tempo 100%, né? Não precisava, por isso, tá bom? E outra coisa que eu queria falar aqui é o seguinte, vamos lá.
Erros comuns, né? Erros comuns. Quais são os erros comuns que as pessoas cometem ao dividir a manutenção do carro, né? Uma das coisas que eu tenho visto, né, e até eu fazia também algumas coisas dessas quando eu comecei, por exemplo, tem uma manutenção, a primeira manutenção lá vamos dizer que é o filtro de óleo, né? Deu lá R$ 150. Aí o motorista vai lá, me paga o aluguel certinho, R$ 500, e aí quando ele vai pagar o valor da manutenção, ele fala o seguinte: Rafael, olha só, cara, pô, esses 75 aí a mais, pô, vai me quebrar, cara. Não tem como deixar aí para próxima troca de óleo, não? Eu pago inteira. Ou então, cara, pô, depois eu te pago aí parcelado. Ou então pior, faz o seguinte, cara, eu te dei aí, lembra, R$ 1.000 de calção, desconta da calção, né? Tem gente que aceita uma dessas três hipóteses, né? E essas três opções são ruins, são muito ruins. Por quê? Primeiro, você não divide de imediato a manutenção com o motorista, você não sabe se vai ter outra manutenção que você não está esperando em seguida, você não sabe se de repente ele vai tomar uma multa com o seu carro, você não sabe o que vai acontecer. Então nunca é bom você acumular valor para ele pagar só depois, né? Que é o caso da segunda também, dele arcar aí a manutenção inteira depois. É a mesma coisa, você está deixando ele criar uma dívida, tá? E isso não é bom porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se ele vai de repente criar uma outra dívida com você ou não. E a pior opção que eu falei é descontar da calção. Por quê? Porque a calção, ela serve, a calção é sagrada, tá? Primeiro de tudo, eu queria focar em dizer que a calção é sagrada. Por quê? Porque a calção, ela serve para você descontar os valores que o motorista te deve ao término do contrato. Ou seja, se está durante a locação, se o motorista está com o teu carro alugado, você não tem que descontar valor nenhum da calção, porque a calção serve para te proteger depois, quando o motorista entrega o seu carro e você tem que devolver a calção para ele. Se ele tiver alguma dívida quando ele te entrega um carro, seja de manutenção dividida que ele não pagou, seja de multa ou qualquer outra coisa, a calção vai ser a sua defesa naquele momento. Você vai pegar o valor da calção, vai pegar esses valores que estão em aberto, né, do motorista, seja de manutenção, seja de multa, vai abater do valor dessa calção e vai devolver o restante para ele, né? A calção vai ser esse seu escudo justamente para que você não tenha prejuízo justamente ao final do contrato, tá? Então não pode descontar a manutenção dividida do motorista, tá? Da calção. Como que você deve fazer na prática? Você deve, ou ele tem que pagar junto do valor da semana, que é o ideal, ou você pode parcelar. Tá? Por exemplo, assim, não, tudo bem, então faz o seguinte, deu 75, aí deu R$ 100 na manutenção. Né? Então vamos fazer o seguinte, você paga 50 agora junto desse aluguel e paga mais 50 agora e 50 junto do outro aluguel. Tá? Essa forma não é a ideal, o ideal é pagar à vista, mas tudo bem, de repente nem sempre ele vai ter condições de pagar à vista isso daí. Né? E aí ele pode parcelar, mas nunca deixar para ele pagar quando tiver outra manutenção, ou então descontar da calção, jamais, tá? Nunca fazer isso para que a dívida não se acumule, né? Você sempre tem o controle ali de uma eventual dívida que o motorista possa ter, tá? E a outra coisa que eu queria falar sobre isso é isso, né? Mas tem algumas pessoas que viram para mim e falam o seguinte: Rafael, tudo bem, entendi sobre manutenção dividida, já sei a importância, já sei fazer na prática, mas cara, aqui onde eu moro não tem como fazer manutenção dividida. O mercado aqui é diferente. Aqui não funciona manutenção dividida. Já cansei de escutar isso. E agora, na grande maioria das vezes, quando eu pergunto para essa pessoa, falo assim, não, tudo bem, mas cara, deixa eu fazer uma pergunta, por que você acha que o mercado não aceita? Por que você acha que não dá? Aí a pessoa me fala algumas coisas. Normalmente me fala o seguinte: Rafael, porque é o seguinte, peguei aqui um Uber, eu precisava ir lá sair, peguei um Uber aqui e puxei assunto com o motorista, falei da locação de carro e falei da manutenção dividida. E o motorista de pronto já me falou assim: não, que isso?
Não, impossível. Aqui ninguém jamais aceitaria com manutenção dividida. Não, não. Aqui você vai ficar com o carro mofando se você bota manutenção dividida. Não, não. Nenhuma manutenção é do proprietário. Não faz nem sentido, não existe isso, né? Vai escutar isso. Ou então vai falar assim, não, Rafael, eu sei, eu acho isso porque eu entrei lá na comunidade do Facebook, né, dos motoristas, também fiz um post lá simulando um anúncio do meu carro que eu queria alugar, e aí, cara, caíram em cima de mim lá, falando que eu era louco, que eu tava viajando, que eu não tinha noção das coisas. Cara, tive até que deletar o anúncio porque estava muito constrangedor, né? Normalmente me falam essas duas coisas, né? O pessoal comentou que na Localiza não tem manutenção dividida. Exatamente, também, isso eu escuto muito, o pessoal fala que na Localiza não tem manutenção dividida, que eu sou louco, não sei o quê. Ah, beleza. Aí, o que eu falo nessa situação? Eu falo assim, não, tudo bem. Você ouviu lá o que o motorista falou, você ouviu o que lá as pessoas da comunidade lá do Facebook falaram, mas para pensar só. O motorista lá, será que ele aluga carro? Será que ele testa isso na prática ou será que ele só dirige? Tem motorista, tem muito motorista que dirige e aluga. Aí tudo bem, aí é um outro assunto. Mas a grande maioria só dirige. Então ele não sabe, ele está vendo por outra perspectiva, ele não sabe se dá para alugar com um carro com manutenção dividida. De repente ele pode não aceitar ou alugar um carro com manutenção dividida, mas e os outros, sei lá, outros milhares de motoristas que tem? Será que nenhum entre todos esses que estão necessitados, né, com urgência para alugar um carro, será que nenhum deles lá, de repente desempregado, sem pagar conta 2 meses, com a família para sustentar, será que ele vai ver um anúncio que você vai fazer de manutenção dividida? Vai parar lá, imagina, eu sou um motorista, estou há 2 meses sem pagar conta, minha luz está ameaçando ser cortada, meu filho já tá com a escola atrasada, dificuldade de botar comida em casa, minha esposa desempregada. Aí eu falo assim, não, mas já sei, vou dirigir por aplicativo, né, porque é o que eu trabalho, sei fazer. Aí vou lá, procuro o carro e vejo lá o anúncio do carro. Fiat Palio, não sei o que, R$500 por semana. Falo, pô, tranquilo, justo, consigo fazer, consigo me pagar, tranquilo. Carro funcionando, em excelente estado, pronto para dirigir. Aí ele, porra, que ótimo, caraca, deixa eu descer mais esse anúncio aqui, pronto para dirigir, tudo que eu preciso para me reerguer, para voltar a pagar minhas contas. Aí ele vai descendo e daqui a pouco ele, opa, pera aí, manutenção dividida? Não, nem ferrando, não. Tô fora. Aí clica, deixa eu voltar aqui a ficar desesperado, que é muito melhor. Deixa eu voltar a não pagar minhas contas, que é muito melhor. Faz sentido isso? Claro que não. Se ele tiver com boa intenção, se ele quiser realmente pegar o seu carro para dirigir e fazer dinheiro, como a maioria das pessoas são, tá? A maioria das pessoas estão com boa intenção, claro que você tem que filtrar, né, e cuidar do seu investimento, mas a maioria das pessoas tem boa intenção, né? Os ruins são a minoria, né? Ele não vai ligar para manutenção dividida porque ele vai querer cuidar bem do seu carro. Até porque o seu carro vai ser um instrumento de trabalho dele. Né? Ele vai usar o seu carro justamente para sustentar a família dele, para botar dinheiro em casa, para pagar as contas dele. Né? Então não é uma manutenção dividida que vai impedir que ele alugue o seu carro. Tá? E reclamar, todo mundo reclama, né? É igual o cara que ganha 3 mil, ele tem um emprego, e aí ele vê um anúncio pagando 1.500 de outra empresa. Ele vai olhar e vai falar, o quê? 1.500? Poxa, estão pagando? Ah, não, jamais. Mas só que a pessoa que está começando, outras pessoas vão querer aquele emprego de 1.500. Ah, com certeza, é verdade mesmo. Isso depende da situação da pessoa que está vendo o anúncio do carro. Né? De repente aquele motorista que falou que é um absurdo, que é impossível, ele já tem o carro próprio dele lá, ele dirige só meio período para complementar a renda dele. Então claro que ele nunca alugaria um carro que tá pedindo manutenção dividida. Na verdade, ele provavelmente nunca alugaria um carro. Né? Se ele tem um carro dele, por que ele vai alugar um carro? Então não faz sentido você levar em consideração esse tipo de coisa que as pessoas falam. Né? Primeiro, porque elas não estão no campo de batalha, elas não sabem realmente como funciona o mercado, elas estão supondo, elas estão achando pelo ponto de vista delas. Né? Então é muito perigoso levar isso em consideração. Mas aí beleza, Rafael, tá, então eu não vou ouvir nessas pessoas, tudo bem, entendi, mas aí como é que eu tenho certeza? Até porque é o seguinte, eu estou pensando em comprar um carro para alugar, mas cara, sem manutenção dividida, pelo que você falou aqui, não vale a pena alugar, então também não vou alugar não. Como é que eu faço para ter certeza se aqui onde eu moro dá para dividir a manutenção com o motorista antes de eu comprar o carro? Porque dependendo da resposta eu compro o carro ou não. É simples. O que você tem que fazer é
www.olx.com.br. Você vai entrar lá, fazer anúncio. Aí no anúncio você vai botar as fotos do carro, vai botar a descrição, no local vai ser serviços, aí vão abrir uns quadradinhos, você vai marcar só outros, não marca transporte, não marca veículo, não marca nada, é serviços, outros, e você vai lá anunciar o seu carro, vai botar o seu WhatsApp em cima, seu WhatsApp no final, vai botar lá os benefícios do carro, as coisas boas do carro, que é carro pronto para dirigir, ar-condicionado funcionando, manutenção revisada em dia, o que seja verdade, claro, né? Até porque você vai ter que entregar um carro bom para o motorista, pode entregar um carro de qualquer jeito. Vai fazer isso, o motorista vai entrar em contato com você e aí você vai dar os outros termos do negócio, como por exemplo, você vai assim, ó, beleza, que os termos são esse, a manutenção é dividida, período integral que você vai ficar com o carro, né? Você vai dirigir integralmente com o carro, e aí você vai ver se o motorista vai aceitar ou não, tá? Essa é a única forma de você ter certeza que você consegue alugar o carro aí onde você mora nos termos que você está pretendendo, como por exemplo, um desses exemplos é a manutenção dividida, tá? Então não escute pessoas que não estão no campo de batalha, que não estão alugando o carro, não escute achismo, tá? Vai onde você pode ter certeza, que é justamente fazendo o anúncio do seu carro para saber se é viável ou não aí onde você mora. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, nesse grupo, lembra que eu falei que eu tenho grupo fechado, 2 grupos no programa Investidor Uber, que é o meu programa de acompanhamento? Um desses grupos só entra quem tem pelo menos um carro alugado, né? O outro grupo é para quem está começando ainda. Nesse grupo para quem tem o carro alugado, para essa pessoa passar do grupo normal para o grupo Pro, né, que é esse segundo, ela tem que me falar comigo, falar assim, Rafael, consegui alugar o meu carro, né? Me passa para o grupo Pro. Aí beleza, aí eu pego essa pessoa, passo para o grupo Pro, mas antes eu pergunto, e aí, como é que foi sua locação, tranquilo, né? E o que eu posso falar é o seguinte, até hoje, que eu saiba, ninguém do programa Investidor Uber alugou um carro sem manutenção dividida, tá? E olha que já, só nesse grupo aqui são mais de 200 pessoas com carro alugado de todos os estados do país e nenhuma delas que eu saiba tenha alugado sem ser com manutenção dividida, tá bom? Então, antes de já tomar algo como verdade, vai lá, bota na prática e faça o anúncio para que você tenha certeza, tá bom? Então, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Muito obrigado aí pela sua companhia. Queria te pedir para você me acompanhar no Instagram, me segue lá no Instagram, é @investidoruberoficial. Eu estou fazendo sempre live no Instagram também, aí eu respondo todas as perguntas, respondo todos os directs que me mandam. Então, se você quer falar comigo, o melhor lugar é lá, me manda um direct que eu te respondo. E estou postando vídeo todos os dias também no meu canal do YouTube. Para você me achar, você digita Rafael com PH Reis, Investidor Uber, que aí você vai achar o meu canal. Todo dia tem vídeo sobre diversos assuntos relacionados a esse investimento. É só se inscrever lá no meu canal e me acompanhar por lá, tá bom? É isso, um grande abraço e até a próxima.